Boa noite a todos que nos assistem. Nesse dia do engenheiro, creio eu, é o momento certo para refletir um pouco sobre nossa profissão e, sobretudo, tentar fazer projeções sobre o amanhã dessa fascinante carreira. A engenharia é a profissão que causa as maiores transformações no nosso planeta. Moldamos o mundo todo dia e, para nós, essa tarefa nunca se encerra. Será que estamos cientes da real missão, da importância do engenheiro para o mundo? Será também que estamos cientes do impacto que causamos no planeta com nossos projetos? Os engenheiros concebem, projetam, enquanto projetam, inovam, implementam e finalmente operam infinidades de empreendimentos. Criamos dispositivos que agregam imensa qualidade de vida ao ser humano e fomos o maior responsável pelo aumento da expectativa de vida como nenhuma outra profissão. Mas tudo tem o seu custo. Será que temos a real consciência do eventual prejuízo imposto ao planeta? Quando fizemos tudo isso que foi feito? Nossas usinas hidrelétricas, por exemplo, que produzem a maior parte da energia elétrica, foram responsáveis pela extinção de boa parte da fauna e flora dos nossos biomas. Nossos veículos, que eram a solução dos problemas de transporte, tornaram-se um problema a ser resolvido. Estamos agora evoluindo para a mobilidade elétrica e, outra vez, não estamos preocupados com o eventual impacto negativo dessa inovação. Os positivos nós sabemos, mas os negativos nós não estamos nos preocupando. Precisamos ter consciência que toda tecnologia tem seu lado cruel, que deve ser bem gerenciado por nós engenheiros, sob pena de causarmos sérios danos ao planeta. Um exemplo disso é o lítio. É a salvação para baterias. Com ele produzimos baterias leves e duradouras, ideais para equipamentos eletrônicos e os veículos elétricos. No entanto, as maiores reservas estão na Bolívia e são extraídas em condições subhumanas. Os operários, se assim podemos chamá-los, extraem este minério a céu aberto sem a devida proteção por equipamentos de segurança. O mesmo ocorre com as commodities ligadas à produção de componentes eletrônicos. Vejam o tântalo, componente fundamental para a produção de capacitores especiais. As grandes reservas de tântalo estão na África, mais precisamente no Congo. O minério de tântalo é extraído em condições escravagistas. Né? O celular que aparece na imagem é o dispositivo emblemático da nossa era. Em alguns casos, símbolo de status. Esse dispositivo utiliza em larga escala baterias de lítio e capacitores de tântalo. A produção de um aparelho celular, como vemos nessa figura, envolve algo em torno de 250 mil operários, vários trabalhando em condições subhumanas. De posse dessas informações, cabe uma pergunta. Se fôssemos dar uma nota para a ética e humanidade aplicada à produção de celulares, que nota daríamos? Se existisse, poderíamos caracterizar se nós engenheiros somos agentes da felicidade ou um instrumento da escravidão. São perguntas como essa que o engenheiro da manhã terá que responder. É esse tipo de dúvida que nos induz a imaginar como será o amanhã da engenharia e de seus profissionais. Desafios como esse levaram a sociedade a considerar o raciocínio crítico como uma das competências mais valiosas do engenheiro. Com o raciocínio crítico refinado, o engenheiro colocará na mesa questões como essa que acabamos de discutir, ao analisar as diversas alternativas na condução de um projeto. Quantas empresas tiveram prejuízos enormes quando o consumidor descobriu
Na sua cadeia produtiva eram empregadas crianças ou trabalho escravo. Quantos fabricantes de vestuário tiveram que encerrar linhas de produção ao serem expostos como tolerantes ao trabalho escravo de mulheres costureiras? O engenheiro do amanhã não vai se sujeitar a isso. O engenheiro do amanhã não vai simplesmente obedecer ordens como fazia o engenheiro passivo do final do século passado. O engenheiro do amanhã será membro de uma equipe e o líder dessa equipe não dará ordens, mas o questionará sobre o que fazer para melhorar o desempenho do seu time. A era da obediência cega às ordens do chefe terminou. Não por pressão dos colaboradores, mas sim por pressão da própria sociedade. Vale a pena falar um pouco sobre a engenharia brasileira para dar a ela o seu devido valor e mostrar o seu potencial de inovação para nos dar esperança no futuro. Nesta imagem, mostramos o que poucas pessoas sabem. Em primeiro lugar, nossa indústria aeronáutica. Vocês sabiam que há mais aviões voando no céu dos Estados Unidos do que aviões americanos? O Brasil possui a terceira maior indústria aeronáutica do mundo, que emprega mais de 18 mil funcionários e fatura mais de 20 bilhões de dólares ao ano. A Embraer construiu o mais eficiente e econômico avião de 100 lugares do planeta. Tudo isso fruto da engenharia nacional com colaboração internacional, pois ninguém é autossuficiente em conhecimento. Com relação à energia elétrica, que constitui 24% da matriz energética brasileira, é de natureza renovável. Este indicador nenhum país do mundo apresenta, mas nem de perto. A Alemanha, por exemplo, apresenta índice de 7% e é um dos países europeus com melhor desempenho neste quesito. Desde 1975, observe a data, pesquisadores brasileiros estudam a aplicação do etanol como alternativa ao combustível fóssil. Isso começou em época que não havia pressão das mudanças climáticas. Não só os automóveis, mas até alguns aviões produzidos no país são propelidos pelo etanol. Atualmente, 27% de todos os recursos energéticos do país vêm da cana-de-açúcar. A taxa de crescimento do consumo deste insumo tem crescido à razão de 5,6% ao ano, desde 1980. São números impressionantes. Supondo que a última gota de gasolina fosse extinta esta noite, apenas os automóveis brasileiros iriam andar nas ruas, movidos por etanol. Todos os automóveis brasileiros consomem o etanol, como sabemos, menos aqueles propelidos a gasolina, pois nossa gasolina é misturada ao etanol na proporção de 4:1. Esta bioenergia, que constitui 40% de toda a energia requerida pelo país, impacta não só na redução do aquecimento global, por ser renovável, mas também na saúde de todo o planeta, pela redução da poluição devido à ausência de gases tóxicos produzidos pelo combustível fóssil. Volto a insistir, isto é fruto da engenharia nacional, que sempre lutou para ter um mundo mais limpo, quando todo o resto estava se locupletando com combustíveis fósseis. A produtividade brasileira da cana-de-açúcar merece destaque, pois saiu da produção de 84 toneladas por hectare em 1980 para 380 toneladas por hectare em 2019. Veja a produtividade como cresceu. Este esforço brasileiro resultou em melhor aproveitamento do solo, sobrando espaço para a produção de alimentos. O engenheiro do amanhã trabalhará no clima de engenharia para a paz. Em 2018, em Albuquerque, nos Estados Unidos, um grupo de dirigentes e ex-dirigentes de escolas de engenharia de todo o mundo definiu o conceito da engenharia para a paz como aplicação da ciência
e dos princípios da engenharia para promover e patrocinar a paz. Este clima da engenharia para a paz já teve início e seu espalhamento mundial está ocorrendo em ritmo acelerado. O movimento da engenharia para a paz é aderente às diretrizes curriculares da engenharia, editadas em 2019, ao recomendar forte conteúdo humanista na formação do egresso. O Brasil, por sua vez, tem condições de ocupar posição privilegiada nesse cenário da engenharia para a paz, sobretudo na erradicação da fome e da pobreza. Lembrando números do passado recente, no período de 2006 a 2010, a eficiência agropecuária cresceu a 4,28% ao ano. Comparando com outros países, dá para perceber o poder dessa indústria, pois a China, segunda colocada no mesmo período, cresceu a taxa de 3,25%. Chile a 3,08%, Estados Unidos a 1,93%. Nosso país é o maior exportador de carne e frango do planeta e aquele que apresenta a maior produtividade no cultivo da soja. O agronegócio, empurrado por tecnologias avançadas desenvolvidas por nossas universidades, tornou-se o principal ponto de apoio das políticas de sustentabilidade econômica. Em recente artigo publicado pela Embrapa, os autores destacam o fato do Brasil produzir 1 tonelada de grãos por habitante, além de 35 milhões de toneladas de tubérculos, 31 bilhões de litros de etanol, 35 bilhões de litros de leite, 4,1 bilhões de dúzias de ovos. Na produção animal, o Brasil abateu 30 milhões de bovinos, 40 milhões de suínos e 6 bilhões de frangos. É incrível. Os números são fantásticos e com uma contribuição significativa para a balança comercial brasileira. No entanto, a fome persiste em nosso país. Somos um dos maiores produtores de alimento do mundo. No entanto, a fome ronda todos os dias vários lares desse imenso país. Caberá ao engenheiro da manhã encontrar soluções disruptivas para extinguir essa chaga de nosso país e no mundo inteiro. O Prêmio Nobel da Paz de 70, Norman Borlaug, destaca: não se constrói a paz com estômagos vazios. E Cora Coralina diz: em qualquer parte da Terra, o homem estará sempre plantando, recriando e recomeçando o mundo. Parabéns, engenheiros da paz, profissionais da agronomia e produtores rurais que garantiram o pão nosso de cada dia e nossa sempre tão almejada paz. A engenharia é rica em ações sociais e tornou-se mais efetiva com o contínuo aumento da presença das mulheres e das minorias em nossos cursos. Diversas organizações não governamentais, criadas por engenheiros, fazem trabalhos brilhantes na área social. E a tendência nos próximos anos é de crescimento substancial, sobretudo com a chegada de 2030, na qual uma série de compromissos assumidos pelo país deverão ser cumpridos, como veremos a seguir. Em 2015, as Nações Unidas adotaram a Agenda 2030 com 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Acho que não tem um estudante de engenharia que não sabe o que é isso. Para assegurarmos um futuro sustentável, os engenheiros deverão desempenhar papel essencial para que esses sejam atingidos. A Agenda 2030 está diretamente relacionada à redução da pobreza, ao desenvolvimento da infraestrutura, da educação, visejando atingir a igualdade de gênero, empoderamento das mulheres, assegurar gestão sustentável e disponibilidade de água e saneamento para todos, assegurar acesso a preços justos, a produtos a preços justos que sejam confiáveis, sustentáveis e disponibilidade de energia limpa.
E, mais importante, é utilizar de forma segura nossos oceanos, mares e recursos marinhos. Quase todos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável se relacionam com a ciência e a engenharia. O horizonte imaginado pela ONU está próximo. Apenas uma década nos separa para atender esses 17 objetivos. A pressão da sociedade civil para que essas metas sejam cumpridas será muito grande. Assim, em todos os projetos que estiverem envolvidos, o engenheiro do amanhã deverá estar sintonizado com essa demanda. Todos os profissionais, independentemente de sua área de conhecimento, trabalharão para atingir os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, seja diretamente ou indiretamente. Portanto, competências tais como visão sistêmica, trabalho em equipe, profunda visão ética da engenharia, comunicação apurada, entre outras, deverão fazer do portfólio de competências do engenheiro do amanhã. Dentre as virtudes, ouso destacar a paixão pelo que se faz. O engenheiro do amanhã será aquele apaixonado pela profissão, aquele que estará envolvido em tempo integral na busca de soluções ambientalmente sustentáveis, que respeita as condições de trabalho do ser humano, imune ao racismo e à ideologia de gênero, e que tenha, na verdade, o seu maior escudo. As nações responsáveis, por sua vez, precisarão investir somas consideráveis de recursos para implementá-los, e as indústrias deverão introduzir mudanças em seus produtos de modo a não violar esses requisitos, sob pena de serem excluídas do mercado. A primeira tarefa do engenheiro da manhã será definir parâmetros do desenvolvimento sustentável. Uma vez definidos, como mensurá-los para saber se as metas estão sendo cumpridas? Que métricas deverão ser utilizadas? Que função de valor deve ser atribuída a cada um deles? Este é um papel relevante que temos a obrigação de exercer. Os engenheiros devem propor soluções inovadoras, oriundas da aplicação de técnicas da inteligência artificial, machine learning e análise de dados. A engenharia da paz vislumbra e trabalha para um mundo em que floresça a prosperidade, sustentabilidade, igualdade social, empreendedorismo, transparência, a voz da comunidade, o engajamento e a cultura. Os engenheiros têm o poder para serem protagonistas no papel vital de fornecer soluções criativas que podem transformar e melhorar radicalmente o bem-estar natural. O núcleo duro da engenharia para a paz é o futuro sustentável de nosso planeta, o qual está apelando aos líderes para atuarem em sincronia nessa direção. Temos de desenvolver ativamente soluções que abordem de forma colaborativa os problemas conhecidos, integrando programa de educação transdisciplinar, tecnologia, ética, empatia e política, tendo como pilar a linguagem tecnológica. O maior ativo de uma empresa é o seu capital humano. E todos devemos contribuir para o desenvolvimento de líderes para a próxima geração focados nestes objetivos. Devemos criar um movimento de modo que todos façam parte dele com propriedade e sentido de pertencimento. No entanto, os desafios da engenharia para a paz são diversos. Dentre eles, podemos citar a verdade, que é a nossa commodity mais importante, está sendo erodida. A desinformação, através das redes sociais, viaja 6 vezes mais rápido que os fatos. As fake news proliferam, acabam com reputações em segundos e, diferentemente da mentira, não têm endereço. A pessoa ou instituição prejudicada não tem como exigir retratações de uma fake news. A polarização, a manipulação, a trapaça e o vício estão em ascensão. Tudo isso o engenheiro do amanhã tem que se preocupar. As pessoas estão mais depressivas, ansiosas e frágeis.
A guerra comercial está de volta no cenário global. O gap entre o pobre e o rico continua crescendo assustadoramente. Para dar exemplo, o Chile, 1% da população controla mais de 50% do PIB. A transparência está ausente em vários níveis e o sistema judiciário está sendo desafiado. São coisas em que o engenheiro do futuro vai se envolver. O engenheiro do futuro não vai se envolver só com a tecnologia. Ele vai ter que se envolver com a questão social. Essa é a projeção que se faz sobre o amanhã. Precisamos com urgência de uma nova política, novos tratados internacionais. Estamos perigosamente saindo da sociedade da informação para a sociedade da desinformação. Isso o engenheiro vai ter que trabalhar. A engenharia vai ter que desenvolver ferramentas para combater essas questões que acabamos de discutir. Para finalizar, eu gostaria de destacar duas citações que cabem muito bem nesse ambiente de educadores e de estudantes de engenharia. A primeira delas é do filósofo Mangabeira Unger, professor da Universidade de Harvard. Diz ele, eu vou ler aqui, eu não gosto de colocar muito texto em transparência, mas esse merece, e o próximo também. No paradigma produtivo anterior, o da industrialização, a educação necessária era mínima. É isso que acontecia no passado recente. Bastava o trabalhador ter disposição para obedecer, destreza manual e capacidade de entender instruções. É aquele engenheiro quadradão que existia no passado. Para a economia do conhecimento, a atual que vivemos, é preciso outro tipo de qualificação. Tem que ser uma educação analítica, oposta à que temos no Brasil, baseada no enciclopedismo raso e dogmático. Continuamos a tentar transformar o jovem brasileiro numa criança francesa do século XIX. É incrível, mas essa é uma realidade. Felizmente, as DCNs agora foram criadas com um novo espírito. Não foi simplesmente algo que veio de cima para baixo. Ela teve a participação ativa da sociedade, dos professores, das empresas, do governo. Quer dizer, agora, creio eu, já temos um caminho a trilhar que pode nos levar a uma situação bem melhor. Por fim, uma outra dedicada agora aos pós-graduandos, aqueles que já estão fazendo uma pós-graduação. É uma frase de Silvio Meira, uma pessoa que admiro muito, de Pernambuco. Ele diz que no Brasil, os cursos de pós-graduação, em geral, replicam pesquisas estrangeiras e vivem em looping, formando doutores, para formar doutores que formam doutores. Enquanto isso, os problemas estruturais do país continuam sem solução. O engenheiro da manhã vai ter que mudar tudo isso. E é isso que eu tenho certeza que vai acontecer. Agradeço, então, a atenção de todos. Muito obrigado.